Visando a hipertrofia, muitos são os métodos do treinamento de força que podemos utilizar, bicep, drop set, entre outros. Mas sabemos que nem todos os métodos conseguimos aplicar em nossos alunos particulares, pois nem todos são de toda a prática. Alguns são utilizados em esportes de alto rendimento e necessariamente para atletas. Dentro desse contexto de inovação sobre o treinamento, como poderíamos inovar o invencionismo que se tornou popular do treinamento de força? Bom, é minha opinião que eu vou falar aqui, tá? Minha opinião baseada no que eu creio em ciência. Só temos um método na musculação. Método é um só. Método intervalado. Sobre esse método intervalado, a gente tem o quê? O intervalo. E esse intervalo ele pode ser rígido, curto ou completo. O rígido tende a ser menor que 45 segundos. O curto tende a ser entre 45 segundos a 120 segundos. E o completo é acima de 120 segundos. Baseado no intervalo, a gente tem a pausa. Se ela é ativa ou passiva. O que a gente chama de biset, triset são manipulações das variáveis que vêm envolver o método intervalado. Então, quando eu falo estou trabalhando um biset, eu estou utilizando 2 exercícios para o mesmo grupamento muscular, no qual eu tenho um intervalo extremamente rígido, porque eu saio de um exercício rosca direta e vou para o exercício rosca Scott, que leva 2 segundos no máximo, que torna o treinamento altamente denso, que é diferente de intensidade e de um alto volume de trabalho pensando em séries. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma tendência a selecionar biset, triset, rest pause, SST, FST7, RRA, RRI, 60 possibilidades de intervenções do método intervalado. Na literatura brasileira e também em vários contextos, a gente chama esses nomes de métodos, mas não são. Para mim são técnicas, manipulações das variáveis. Exemplo prático. Quando você faz um rest pause na comparação do drop set, existe uma diferença clássica entre os dois. Os dois é o quê? Treinos de alto volume, de grande densidade, porque o intervalo é extremamente curto, por isso que é rest pause, pausa curta, e o drop set também. Qual é a diferença de um para o outro? A intensidade diminui, pensando em sobrecarga do drop, que vai caindo o peso, e o rest pause mantém contínua. A carga, que é o peso ali, chamando de sobrecarga, não modifica. Aonde eu quero chegar para trazer as considerações? O grande desafio, todo profissional de educação física tem que criar os seus métodos. Tem que aprender, o que eu chamo de métodos, é manipular essas variáveis. E não só reproduzir. Agora, é óbvio que você tem que ter bom senso. Hoje banalizou. Você pega um drop set, um rest pause, aí até um biset, um triset, e aplica para menino que está treinando 90 dias, 100 dias. Porra, esquece todo o processo. É uma questão de sobrecarga, continuidade. Não dá para ser assim. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa fazer um bom feijão com arroz. E um bom feijão com arroz, lá na frente a gente começa a colocar as coisas da feijoada. Que mundo é esse? Então a gente percebe que não tem um bom senso. Tem que ter critério. Critério. Hoje a gente está num problema muito sério. Dos critérios. Através do qual é a necessidade de cada um. E não o que você acha. Entenda uma coisa. Treinamento de musculação não é no pain, no gain. Não é no pain, no gain. Se no pain, no gain, a maioria dos caras que estão no pain, no gain, tudo operaram joelho, coluna e assim vai. O treinamento da musculação mudou muito, muito. Por isso que a ciência avançou. Para mostrar que não precisa colocar toda hora muito peso, não precisa ficar se matando toda hora em falha. Tem que ter equilíbrio no processo. A palavra é
processo. Entender o processo e as variáveis, meu amigo, você tem um limite aberto, o infinito e além, né? E é isso. Posto isso, estamos aí terminando, né?